Mateus capítulo 3, todo o capítulo, por obséquio, tenham paciência comigo. A gente traz um tema que o reino dos céus é chegado entre os homens. O reino de Deus já foi implantado. O reino de Deus já é uma realidade. E aí nós temos hoje a questão de ser, ou de ver pelos olhos de Jesus, ver o Espírito Santo. Imagine você ver o Espírito Santo. Foi o que Jesus viu. Jesus viu o Espírito Santo descendo. E depois ele ouviu a voz dizendo, e ele mesmo sendo o próprio Deus estava sendo obediente. O batismo de Jesus, nós vamos tentar trabalhar um pouco sobre isso. Por que Jesus
se batizou se ele não tinha pecado. E o batismo de João Batista é de arrependimento. Jesus ia se arrepender do quê? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Vai ser difícil, mas a gente precisa entender. O Evangelho de Mateus, ele é o único dos evangelhos onde o Antigo Testamento ele é muito mais presente. Você olha para Mateus e você vai ter que ir lá, não tem jeito. Hoje nós vamos ver o profeta Isaías, né, sendo citado, falando daquele que vinha preparar o caminho. E aí você deve se perguntar, e onde é que eu entro na história? Bom, você é o João Batista. Você está preparando o caminho. E agora não é mais para que o Messias venha, é para que o Messias volte. Jesus voltará, amém? Então nós vamos ler o texto e vamos trazer algumas situações para que a gente possa ver a importância que é ficar exposto diante da palavra de Deus. Mateus capítulo 3, eu vou ler na NVI, e aqui tem duas mensagens, como nós tivemos algumas extras atividades, e aí nós vamos englobar aqui, né, Adriano, obrigado pela missão, eu acho que tu está meio feliz, né, e nós vamos unir as duas mensagens. Leiamos. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em que me agrado. Vamos orar? Santo Deus e Pai, estamos expostos diante da Tua palavra.
que ela cumpra em nós o propósito. Que o Senhor nos dê o discernimento de entender e praticar imediatamente. Nos ajuda nessa reunião solene, onde todos aqui vieram glorificar o teu santo e excelso nome, adorar o Senhor, e que por meio desta palavra lida, possamos tirar lições para as nossas vidas. E assim somos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar e vamos tentar ver o que João estava fazendo. Basicamente, ele estava gritando no deserto. Imagine gritando no deserto. Você precisa entender o que significa literalmente o deserto para mim e para você. As profecias tinham cessado, houve o período de silêncio, não tinha mais aparecido ninguém falando em nome de Deus, e aparece aí alguém bem descolado, né? Com a roupa, com a alimentação, e alguém bem santificado. Ele se separava, mais ou menos assim: o mundo está perdido, os doutores da lei que eram realmente para estar ajudando, eles não estão ajudando em nada, eles estão atrapalhando. Então, é provável que ele venha fazer parte dos assênicos, alguém que é diferenciado, alguém que cumpria aquilo que entendia da palavra. Então ele está no deserto, e ele aparece, e as pessoas vão até ele. A maioria, inclusive os escribas, a raça de víbora que ele cita no texto, ia por curiosidade. Tanto tempo de silêncio, como é que agora me aparece esse homem? Vamos lá. E eles chegaram lá, se apresentaram, dizendo que era filho de Abraão. Ele disse: quem constituiu vocês? Porque o Senhor, ele pode até fazer das pedras filho de Abraão. Então existe um diálogo para que eu possa tentar levar você lá e trazer você de lá. Nós estamos estudando quarta-feira sobre sermão expositivo. Eu vou levar você lá no deserto, mas entenda que o deserto também pode ser aqui. Então pense nisso. Ele estava gritando no deserto, automaticamente eu vou entender que é deserto, não tem ninguém. Não tinha ninguém que fizesse mais esse trabalho, tá? Então pense nisso. E fazendo uma aplicação rápida, a nossa vida, se nós não estivermos buscando a palavra, ela também pode ser um deserto. E o que é que eu estou ouvindo no deserto, e até mesmo o que é que eu estou falando no deserto? A preocupação mais ideal é que você entenda. Quando o irmão Masque diz que o livro de Mateus é especificamente para os judeus, mas é o único livro que apresenta a igreja, um dos evangelhos que vai apresentar a eclesia, a igreja. E a gente precisa ver os conceitos, e povo, igreja, ou povo ou a nova aliança. Então nós estamos com um livro aberto aqui que vai falar da nova aliança. Então 3 vezes basicamente nós encontramos a expressão igreja. Então é para judeu? É para judeu. É no deserto? É para deserto. Mas aqui nós percebemos a constituição da igreja, principalmente quando nós entrarmos no Sermão do Monte. Eu quero frisar alguns pontos, tá? Alguns pontos. Já frisei o deserto. A mensagem é de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a expressão, tá? Se preparem, que está para vir. Existe um processo de alerta.
E nós lemos no texto que o que vem é muito maior do que ele. E olhe que, nascido de mulher, a Bíblia diz que, nascido de mulher, depois de Jesus vem João Batista. Agora você consegue mensurar aquele que vem depois dele. Alguns acreditam que ele era o Elias, inclusive quem o ouvia. Mas isso é questões teológicas que nós não vamos trabalhar. Mas entenda que depois de Jesus, João Batista é o maior. E o Paulo? Não, João Batista. O que anuncia antes, o precursor. Ele veio preparar o caminho. Seria difícil para mim também aceitar que a importância que João Batista teve naquela época. Você sabe do Nero, que eu chamo de Herodes, ou Herodes que eu chamo de Nero? Ele confrontou, gente, o Herodes. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Depois ele perdeu a cabeça, cortaram a cabeça, mas foi por outras questões. Mas o próprio Herodes, na verdade a hierarquia Herodes, não pôde fazer nada com ele. O que aconteceu porque estava escrito, tinha que acontecer. Mas imagine com que autoridade que esse homem falava. Não tinha meios termos, tinha a Bíblia. Então, nós percebemos aí a grandeza desse homem. O ambiente que ele estava inserido, o ambiente que ele estava convivendo. Nós percebemos que tinha doutores, mestres, pessoas altamente poderosas, mas ele, raça de víbora. É só o argumento que nós temos nesse texto, que depois nós vamos explanar mais um pouco. Entenda também sobre o contexto, aonde é que está acontecendo o Rio Jordão. O Rio Jordão, nós lembramos de Josué na travessia, e a aliança que foi feita ali, o sinal que foi feito ali. Onde é que ele está batizando? No Rio Jordão. Então nós percebemos que naquele contexto, naquele local, o que era, continuava sendo. E muito próximo de Jerusalém. A Judéia, Samaria, as pessoas se reuniam e iam até lá. As pessoas iam para ouvir. E elas iam ouvir no sentido de confessar o judaísmo, de aceitar aquilo que estava sendo apresentado por João Batista. Não era o cristianismo, era o judaísmo. Então os judeus, eles tinham hábito, quando eles lavavam a mão deles, lavavam os pés, o rosto, é outro nível, era uma questão de purificação, de santificação. Então nós mesmos hoje, nós atravessamos por um período pandêmico aí, quando a gente passa o álcool, quando a gente lava a mão, parece que a gente sente uma proteção, não é só parece, a gente sente realmente. E aí João vai trazer a questão de lavar o corpo todo. Então as pessoas são batizadas e elas são purificadas. A gente precisa também entender esse contexto. E explanando o texto, nós vamos trazer alguns pontos bem gritantes na Bíblia de vocês. Eu separei aqui os 17 versículos, começando pelo primeiro, o que você precisa tirar daí para ontem, para hoje e para amanhã. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso não vai mudar, tá bom? Então, no versículo 1, você escreva aí na sua Bíblia, marca, coloca um papelzinho, leia. O versículo 3, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Isso não é só para aquele contexto. Isso é também para mim e para você. Nós precisamos preparar o caminho. Nós somos o Evangelho vivo. Nós somos o Evangelho vivo.
o poder de Deus, o dínamos, aquilo que vai transformar a vida das pessoas. Já estamos muito parecidos com João Batista. No versículo 4, este João, você vai olhar no texto, ele era diferente. Nós precisamos ser diferentes. Acompanhe na sua Bíblia, está muito claro. Eu separei algumas passagens, eu não vou usar slide. Iam até ele pessoas de toda a parte, mais ou menos aí uns 100 quilômetros de extensão, sol escaldante, poeira, iam até ele para ouvir. Imagina a relevância que é. Isso não pode acontecer só com os pastores, com os professores, com algum líder em potencial. Tem que acontecer com todo cristão. As pessoas, elas precisam querer ir até você, você precisa ir até elas para que você venha anunciar. Num caso aqui é prepará-las para receber o poder de Deus. No versículo 7, mas antes olhe para o 6. Eles vinham batizar porque eles se arrependiam e confessavam os pecados. E aí no versículo 7, os sacerdotes, os escribas vinham e João solta uma palavra: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? É nítido que nós percebemos também as questões de hipocrisia. Você está no mesmo ambiente, você é até batizado, porque a água não vai mudar você. Assim como não mudou eles. Mas o arrependimento, sim. Então o texto, ele, fazendo um contraponto do versículo 6, do versículo 7, confesse seus pecados e sejam batizados. Alguns estão se batizando, mas não estão confessando os seus pecados. Então o contexto daquela época é o mesmo contexto de hoje. O versículo 8. Precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Eu só estou trazendo o texto e repetindo o texto. Só como eu tirei as nuances e coloquei as palavras diretas, já é a mensagem. Ficou muito fácil, viu, Adriano? Foi fácil. É agora. Cadê os frutos? E é frutos de arrependimento. E o versículo 10 ele diz: toda árvore que não dá, pasme, bom fruto. Não é só os frutos, tem que ser bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Hoje de manhã nós tivemos uma experiência onde o conselho de Mateus 24 é que nós ouçamos os escribas, ouçamos os fariseus e cumpramos aquilo que ele nos ensina, mas não obedecemos a ele, mas sim a palavra. Então o fruto é você viver pela palavra, porque nós queremos às vezes transpor a nossa responsabilidade como culpa. Mas se fulano, se Beltrano... Bom, preste atenção. Se você não der fruto de boa qualidade, foi feito isso de manhã aqui também, cortado, não tem acordo, não houve acordo. Deus não escolheu você, a salvação não é a sua realidade. Mas eu vou me segurar mais um pouco, eu quero falar isso mais na frente. Mas eu não estou quase me segurando. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Toda árvore que não dá o bom fruto é cortada e lançada no fogo. E agora no versículo 11: ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Teologicamente só vai tocar nesse assunto? Não.
Mas imagine que a água não purifica o pecado. O arrependimento e o que acontece com você quando você crê em Jesus é o fogo. Existe dois tipos de fogo aqui realmente visível. Mas preste atenção que eu só estou explanando o texto, é uma introdução, não entramos ainda na mensagem, estamos apenas conversando, tá? Você está com a sua Bíblia aberta, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, eu frisei algumas passagens, era para ter colocado no slide, mas não tive esse pensamento antes. Agora preste atenção, o versículo 12 diz que a palha queimará com fogo que nunca se apaga. Tá? A palha. Queimará com fogo que nunca se apaga. O versículo 13: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, tu vens a mim. João entende perfeitamente, mas prestem atenção que Jesus não está em situação de pecado, não tem nada para ele se arrepender. Ele está autenticando o que João está fazendo. É muito simples, porque Jesus está se batizando, ele está aprovando o trabalho de João. É o exemplo. Nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. E a argumentativa aqui de João é que ele estava ansioso e desejoso porque ele sabia quem era e ele queria ser batizado. E ele pergunta por que tem que ser assim? Porque tem que ser assim e pronto. Convenha que seja assim. Não tente mudar aquilo que Deus já determinou. Não coloque ideias, conceito, cultura para mudar o que Deus já determinou. E João, obediente, fez. Nós temos uma hierarquia aqui dentro do discipulado, isso é muito importante. Adriano colocou agora há pouco no texto, um texto lá no grupo, que nós precisamos entender. Não, tem que ser assim. Só pode se for assim. Convém cumprir tudo, toda a justiça, é o que diz no texto. Convém cumprir, versículo 15, toda a justiça. E o versículo 16, e eis que os céus se abriram. E ele viu e ouviu. Gente, se Jesus viu e ouviu, você precisa ver e ouvir. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus, Jesus Cristo é real. E o fogo nos faz ver, ou o fogo nos permitiu ver. Isso não são os olhos naturais. É pela a fé de Abraão, é? A fé que nós temos em Jesus Cristo, não é a fé de Abraão, é a fé do Deus Todo-Poderoso. A fé é dele. Nenhum de nós vamos ter pouca fé, se nós confiarmos que tem que ser assim. Não importa, não justifique, não verbalize, não argumente. Não dê uma de Jó, porque não vai haver nem nunca mais homem igual. Então não tente mudar o que é imutável. A vontade de Deus, ela prevalece para sempre. E o versículo 16, quando diz que os céus se abriu, o reino já foi implantado. É impossível alguém ouvir, ver e ser queimado, purificado e não viver na presença do Deus Santo e Todo-Poderoso. Já está aqui, o reino de Deus é uma realidade. Pense nisso. Não estou colocando questões
escatológica. Não estou defendendo corrente. É impossível, meus irmãos, você receber o Espírito Santo e não ser diferente. E não é um cinto, não é um estilo de vida, não é uma religião. Ser diferente é internalizar o poder de Deus. Você não pode explicar isso para ninguém, você não consegue nem compartilhar isso com ninguém. E no versículo 17, se você nunca sentiu isso, o afago, ó, ele vai falar para Jesus: este é o meu filho que tem me dado muita alegria. E filho é só um, é só Jesus. Então em Jesus Cristo nós recebemos isso aqui de Deus, ó. Você sabe qual a importância disso aqui num filho? Um pai fazendo isso no filho. Meu filho, o pai está feliz contigo. Eu acredito que seria impossível ele verbalizar isso para Jesus e nos deixar de fora. Porque nós somos co-herdeiro em todas as coisas em Jesus Cristo. Então imagina você viver hoje sem sentir a presença do Senhor, sem usufruir do amor de Deus. Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem me dá muita alegria. Se você está vivendo até hoje e você não ouve isso na pessoa de Jesus, no amado, é no amado. Fora de Cristo é impossível de sentir isso, fora de Cristo. Sem a pessoa de Jesus Cristo, você nunca vai usufruir. Mas eu estou o reino de Deus já foi implantado. Mas não é no céu, não é quando chega lá? Não, não é quando chega lá. Já começou. O único detalhe é que nós estamos presos nisso aqui, que nós até valorizamos muito. Nós cuidamos da alimentação, vestimos, damos banho. É corpo, é matéria. Isso não é a nossa realidade. Você precisa, não é yoga não, tá? Internalizar o poder de Deus. Não depende de pessoas, de terceiros, só depende dele. Então pense que pregação maravilhosa. Passei um tempo e fiquei desvencilhando os versículos. Tirei os verbos, tirei as concordâncias e só coloquei aquilo que o Espírito Santo me deu para falar com vocês. E nós estamos diante do primeiro ponto, é um aviso. Se você, não sente isso, vamos conversar, vamos ler a Bíblia junto, vamos orar. Se você não sente o afago, o abraço de Deus, tem algum problema aí. Foi só um banho, não limpou nada, não queimou nada, não purificou nada, não se arrependeu de nada. Então nada está acontecendo com você por causa dessa questão. Eu não tenho problema em dar banho em ninguém. Tem até uma equipe agora que me ajuda. Não tenho problema nenhum com isso. Mas precisa haver mudanças, arrependimento antes do banho, não é depois do banho. Mudança de vida. A gente estudou, a gente convive uns com os outros, a gente sabe o que é mudança de vida. A gente consegue entender o que João Batista está anunciando, porque agora é uma necessidade em mim. Hoje, pela manhã, com todo respeito, nós tínhamos um pano aqui na frente. Branco. Você viu o pano? De manhã, na reflexão? Pois é, um pano. E o vento estava balançando ele. Eu baixei meus olhos, orei. Se eu olhar para ele, ele cai. Então, mas que maravilha, o zelo, sabe? Cada um tem a sua particularidade. São evidências. Temor, eu estou aqui até agora, ainda não consegui. Eu olhei para o copo d'água, mas não. Meus irmãos, João Batista pregava contra o quê? Contra a opressão, a injustiça, a miséria. Você sabe o que é miséria, né? É a mesma coisa que acontece comigo e com os outros.
não mudou nada. Eu não sei quem você deseja ser, com quem você quer se parecer, mas eu vou repetir uma palavra que o John nem me alertou quem é que fala isso aí. O pecado, ele continua sendo pecado. E não adianta apenas descer as águas. Tem que haver mudanças, tem que haver arrependimento. Nós percebemos que o profeta Isaías anunciou e nós vimos aqui o acontecimento, não só para aquela época, mas também para os dias de hoje. A pá está na mão do homem lá, ele está limpando o caminho, ele está trabalhando. E ele vai separar. Quantas separações nós temos em Mateus? Ele vai separar. Os peixes grandes, os peixes pequenos, o joio, o trigo, o fruto, a palha. Meus amados, se você olhar atentamente, regeneração pelas águas do batismo não existe. Regeneração é quando você toma o Pai e você aceita a sua correção, você reconhece que você está errado. Nós queremos muitas das vezes estar muito certo, principalmente quando nós adquirimos conhecimento. E o texto que foi ministrado pela manhã, conhecimento, não é o que o Senhor está procurando. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Então não use a falta de conhecimento. Ele perdoa a ignorância, mas a ignorância é por não ter ainda sendo exposto a essa palavra. Imagine que cessou as profecias, teve o período interbíblico, ninguém falava, só se ensinava na sinagoga, e aparece alguém gritando no deserto, e as pessoas foram para lá. Tem gente gritando ainda hoje, né? Mas não é o grito, é o entendimento, não é as águas, é o arrependimento. E não é o que você representa, é o que o Senhor é o que Cristo é. E você precisa entender isso. Quando eu falei que lavar as mãos nos faz bem, principalmente se eu estou fazendo uma refeição e eu me lembro que não lavei as mãos, isso é raro, mas eu me sinto rapidamente indiferente com a comida, eu tenho que levantar. Agora tu imagina isso, adentrar no santo dos santos e contemplar o Deus único, todo-poderoso. Agora tu imagina, tu vem até na porta, mas tu não consegue entrar porque tu está impuro. Tu não consegue. E se te amarrar a corda e o sino, tu entrar, não adianta nada, só vai ser o trabalho de puxar. Mas você consegue entender isso. No lavar de mão, você consegue entender a vida cristã que você está levando. Seja diferente, não procure padrões desse mundo, não queira imitar alguém, não busque conhecimento ao ponto, não que o conhecimento seja ruim, mas muitas das vezes ele vai atrapalhar você porque você não tem a simplicidade de reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Meus amados, quando nós falamos de batismo, porque se alguém não vai querer se batizar, eu estou falando aqui várias vezes que a água não regenera, a água não purifica, mas João está usando aqui um simbolismo, assim como aconteceu no Jordão, é um símbolo visível. Então, para nós, o modo que nós nos comportamos é visível. Imagine que alguém tenha curiosidade de vir ver e ser impactado pelo poder que tem em você, que é o Espírito Santo. Então, a água é um símbolo. A substância da água, a importância da água. Você é um símbolo. Mas não é porque você é água, é porque a água faz parte do teu ser. E nós precisamos entender que essa água é pura, é a água
da vida. As pessoas vão beber a água da vida por meio da tua vida. E se da tua vida não está jorrando isso, como é que tu pode continuar vivendo escriba, fariseu, mestre da lei, hipócritas, dia após dia, sem passar, que eu acredito aqui que é nítido, é um ritual de purificação. Jesus Cristo nos purifica, nos santifica. Jesus Cristo paga o meu pecado. Para quê? E você tem consciência do que nós estamos falando. Questões de curiosidade, eu trouxe aqui uma observação que eu já citei, mas presta atenção, o Rio Jordão ele tem 110 quilômetros de comprimento, entre o mar da Galileia e o Mar Morto. Jerusalém fica a 30 quilômetros a oeste do rio e era o limite de Israel. Essa curiosidade eu trouxe ela porque dentro do limite de Israel é que nós encontramos os acontecimentos. Dentro do limite. Tem um limite para tudo. A história, ela vem só se renovando. Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não está muito se preocupando com a história. Ele só continua sendo Deus. Nós estamos dentro da história, mas Ele continua sendo Deus. Agora, chega ao ponto de nós lemos, relemos, temos questões históricas comprovadas, tudo em evidência, nós estamos vendo. Então não é um simbolismo apenas. Existe o limite. E quando Ele vir, a gente cantou isso hoje, quando Ele vem, né? Não sei. Mas eu sei o quê? Que Ele vai voltar. Ele voltará. E por que eu vivo do jeito que eu vivo? Por que a minha vida é dessa maneira? Se você olhar no versículo 7 ainda, os fariseus, eles se separavam de tudo que não era judeu. Mas eles não se aproximavam de Deus. Eles se separavam porque eles se achavam melhor. E eles brigavam entre si, mas na hora de ir contra aquilo que era o certo para a vida deles, eles se uniram, mesmo com as suas diferenças, mesmo com as suas oposições, eles se uniram simplesmente para não querer. Isso só pode ser coisa de Deus, porque eles sabiam exatamente o que eles estavam vivendo, eles conheciam as nuances. Como eu vou falar de manhã, eles já estavam muito práticos em escrever, eles sabiam exatamente. Olha o contexto. Você sabe exatamente quem é o Senhor Jesus. Se eu fizer a pergunta aqui, quem quer ir para o céu? E quem quer ir para o inferno? Marco Antônio já levantou a mão, nem perguntei, e já estava com a mão levantada. Quem quer ir para o céu e quem quer ir para o inferno? Não vai haver ninguém aqui, eu acho, né? Não vou nem fazer a pergunta que eu posso me decepcionar. Meu Deus, está muito óbvio. E você não é doutor da lei. Você não é de um partido político. E a gente percebe que eles acreditavam, principalmente no Pentateuco. Eles acreditavam na palavra. Eles acreditavam, mas não viviam. E se eu perguntar quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é unânime, todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quem vive, vai ser um monte de pessoas sem mãos. As mãos vão pesar. Quem vive de acordo com esta palavra, quem busca arrepender e converter-se, quem é que tem o prazer na lei do Senhor e vive dia e noite? Eu gosto de ir para o culto. De vez em quando eu leio aqui umas palavras assim que eu gosto muito. Está tudo errado, meus amados irmãos. Quem está convencendo você a não ter uma fidelidade? Bom, deve ser Deus. Você não tem acordo com Ele. Ele não fez acordo com você. Não existe contrato. É a única razão que eu quero acreditar. Ou você ainda continua morto em seus delitos e pecados. E pode ser que haja uma oportunidade, porque enquanto houver vida,
há oportunidade. Se você está vivo, né? Não precisa levantar a mão não, eu sei que está, eu estou vendo você se mexendo. Paulo está vivão aí, né, Paulo? Versículo 8, ele exortava essas pessoas, mas ele exortava com palavras de ações. Ele não estava corrigindo o erro, ele estava dizendo: saia do erro, saia do lugar onde você está, deixe de ser você e seja uma pessoa santificada, uma pessoa separada, uma pessoa lavada. Então, depois dele avisar que tem que acontecer, é só um aviso. A voz gritando no deserto é só um aviso. Agora ele entra, a partir do versículo 10, dizendo o que vai acontecer se você não mudar. Vai ter um juízo. E ele diz que é um juízo perfeito, divino. Juízo com fogo. Eu queria dizer para vocês, não peçam fogo agora, por favor. Não peçam fogo. Ele diz simplesmente: um fogo inextinguível. E ele vai destruir todo o mal. Se esse fogo vir agora, não vai escapar nenhum pastor. Talvez o professor escape, ou a tesoureira. Então não peça esse fogo agora, tá? Mas existe um fogo que já foi dado a você. O juízo, não peça ainda o juízo. Mas existe um fogo dentro de você. Bom, pelo menos para aqueles que se arrependeram, existe um fogo que consome essas pessoas, que faz com que elas sejam tementes, obedientes, e elas vivam para a glória de Deus. Elas têm prazer em servir. O povo de Deus produz bons frutos. O povo de Deus, ele esquece o fruto. Você não trabalha na lavoura, eu me lembro das uvas, tudo, como é enxertado. Esquece tudo isso. Atitudes, os atos de vocês são os frutos. O que você tem feito? Os atos. Deus usa até os que se diz cristão. Ele usa. Não duvide disso. Não duvide disso. Deus usa até aqueles que se diz cristão. Agora imagina o que ele não faz com os que são cristãos. Os que são temente, obediente. Se ele usa, na verdade ele usa qualquer um. Deus é Deus. Pense no Deus poderoso. E vale ressaltar que até o diabo é usado por ele. Ele não faz nada sem a permissão de Deus. Então, ele usa. Ele usa. Ele usa. Ele usa. Ah, Deus me usa. Ele já está usando você. Mas, olhando para o batismo, não é um símbolo apenas. É algo substancial, é algo prático, existente. E você pode se perguntar nesse momento: Senhor, Tu tem me usado para o louvor da Tua glória? Ou sou apenas um instrumento que vai cumprir todos os propósitos? Até o traidor teve um propósito. Então pense nisso. Deus usa qualquer um. De que maneira Ele está usando você? Ele vai fazer isso com você, se Ele estiver usando para a glória dEle. Senão você vai ser apenas peça-chave, sabe? Eu vou falar uma coisa, não se escandalize, que manobra, objeto de manobra. O mal tem o seu sentido, o mal tem o seu propósito. Então, através dos seus atos, você consegue entender se você está produzindo fruto para arrependimento daqueles que convivem com vocês. Deus usa o seu povo. Ele usa muita gente.
Meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma época que, se você for imaginar como tem sido trabalhado isso daí, como tem sido posto isso daí, e ele não espera que eu e você abramos críticas destrutivas, pejorativas. Ele espera que eu e você venhamos dar bons frutos, tenhamos boas atitudes. Porque se ele quisesse parar com isso aí, ele mesmo pararia. Jonathan fala muita coisa, né? O pessoal do Palavra da Vida, escapei dessa, mas teve, só que eu não tive coragem de ir, organizaram um pedal, e vieram pedalando com a romaria. Chegando lá, eles foram para a corda, não na corda, mas eles ficaram ao lado da corda, ajudando, sabe? Agora ele me falou um negócio que eu pensei que ele estava brincando. A mulher estava na corda com o filho, e ela confiou de dar o filho dela para alguém, enquanto ele vinha acompanhando. Imagina o poder de Deus. Mas os nossos olhos, os nossos argumentos, eles não veem o poder de Deus. E João Batista, e hoje também no texto de Mateus, vocês precisam entender que a palavra, ela está predominando, está tudo acontecendo conforme a palavra. Não queiram ser Deus dos outros. Se você quiser ser servo dos outros, tem a oportunidade agora. E você está sendo servo de alguém, você está servindo de alguma maneira para alguém. É o que João Batista estava fazendo. Ele estava servindo o propósito de Deus, ele estava preparando o caminho. Haverá julgamento, e nós seremos julgados por falta de produção. O fato de sermos improdutivos, seremos julgados. Vai ser salvo? Vai, mas vai ser julgado por não dar produção. Vocês sabem o contexto de fábricas, de profissão. Se você não produz, você ganha um salário seco. É isso que você quer receber? Louvado seja o nome do Senhor, que você passe pela tribulação e receba aquele... mas passar pela tribulação, pastor? Vai receber um salário seco, está salvo. Não vai perder a salvação. Se você é um salvo, está garantido. Mas não tem bônus, não tem férias, não tem gratificação, não tem o louvor da glória de Deus na sua vida. Mas louvado seja o nome do Senhor, que mesmo sendo improdutivo, só vai passar pela grande tribulação. A gente já está estudando esse assunto. Eu já estou acreditando novamente mais que a igreja está garantida. Novamente estou acreditando nisso. E eu sou a igreja. E eu já estou acreditando de novo que eu vou ser arrebatado. Mas questão de época, eu vou morrer antes. Mas eu vou ressuscitar. Mas imagina, o que vai acontecer contigo? Deus vai julgar o povo improdutivo. Qual produtivo você é ou você quer ser para Deus? Responda essa pergunta. Nós já estamos chegando no 4 ponto. Eu falei de 3 pontos sem mostrar para vocês, porque nós estamos estudando na quarta-feira. Esse sermão vai ser trabalhado na quarta-feira, que é para a gente entender um pouco, e eles vão ver isso no Data Show. Um sinal da justiça será cumprida diante dos teus olhos. Você saberá qual é o sinal. João Batista, ele deu um sinal. Sabe qual é o sinal? Ele se achou indigno. Esse é o sinal. Não se ache digno. Se ache indigno. Jesus é ou não é o teu mestre? É uma pergunta simples, mas nós respondemos ela da seguinte maneira: é Ele que eu tenho servido? Eu vou falar do contexto da igreja. Por que é que eu toco? Por que é que eu prego? Por que é que eu estou sempre aqui na igreja? Você não vai ganhar nada por isso.
Você tem que fazer porque Ele é o teu mestre. E tem que ser assim. Então, você tem a resposta para essa pergunta. Jesus Cristo é o seu mestre? João batizava as pessoas como um sinal que tinha pedido a Deus. E qual é? Arrependam-se dos seus pecados. Hoje nós falamos, o mais que gosta de pragiar as coisas, mas tudo bem. Olha para Abraão sacrificando Isaac, menino de 15 a 17 anos aproximadamente. Menino, né? Hoje não é menino. Consciente, deitado ali numa pedra. Por causa que Deus colocou uma palavra só. Deus providenciará, Deus proverá. Mas ele pergunta, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o altar, onde é que está o cordeiro? E essa pergunta, ela tem sido gritante hoje, meus amados irmãos. As pessoas estão perguntando isso. E não espere que João Batista vai responder. É a tua vez de responder. Quando Isaac eu aprendi isso aqui na EBD, eu uso sempre, em todas as minhas pregações. Tem sido fantástico na minha vida, porque se encaixa em tudo. A pergunta está sendo feita. Você já tem tudo preparado para o sacrifício. Está tudo perfeito. Só que você não é Abraão. Você é Isaac. Isaac não foi sacrificado. Você tem certeza que você não está se sacrificando? Porque o que Isaac pergunta, João responde. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que as pessoas, os Isaques que estão por aí, que estão sendo sacrificados, não sei, elas estão perguntando, e elas perguntam para mim e para você. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Aí você diz, não sei. Quem é Jesus? Ah, Jesus é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Ah, ele nasceu da Virgem Maria. Quem é Jesus? Ah, Jesus foi um grande mestre, um grande sábio. Quem é Jesus? Ah, Jesus Cristo é meu Pai, é meu tudo. Será que você não tem respondido isso por aí? Será que não está na hora de você responder com convicção, acreditar como João Batista e desejar? Por mais que não aconteça, eu preciso ser batizado. Tu és o mestre, tu és o próprio Deus. Como é que tu passa isso para as pessoas? Porque se for de maneira que você conhece a verdade, mas você não passa com convicção, você pode até estar atrapalhando as pessoas. E ela recebe isso como se fosse uma inverdade. Porque você não vive baseado naquilo que você crê. E você aponta para quem? Ah, eu vou conversar com o meu pastor, então eu vou conversar com o meu líder de grupo. Eu até agora ainda não entendi, é verdade, eu estou indo lá, estou 40 anos, mas eu não entendi nada. Meu Deus do céu. E agora nós temos aqui um sinal que a justiça vai ser cumprida. Deus justo cumprirá. Jesus, ele se batizou, estou chegando no final, tá? Não se preocupe não. O senhor falou que ia começar a pregação, eu comecei, estou terminando. E eu espero, sinceramente, que você tenha as respostas. O que tem acontecido no seu exterior? Não perguntando para quem se batizou recentemente, mas nessa tua vida cristã, o que tem acontecido aí dentro? Seja sincero com você. Você ainda ouve, você ainda vê, porque Jesus viu o Espírito Santo. Então você tem que ver também. Se Jesus viu, você tem que ver. Ah, mas eu quero ver com língua de fogo. Não, existe outra maneira de você ver. Olhe para dentro de você. O que você vê? Meus amados, versículo 16 e 17. É uma questão que não pode ser ignorada no texto. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo.
Você não precisa entender como é que isso funciona. Não precisa, não. Quer explicar, Jonathan Trindade? Mas, se explicasse, ia ser expulso daqui do templo. Você não precisa entender. Você precisa crer. Você crê no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por que você vive assim? Na hora de você realmente reconhecer os seus conceitos e entender. Porque quando Jesus se batizou, ele estava confessando pessoalmente o pecado da nação. Moisés fez, Neemias fez, até o rei Davi fez. E você precisa confessar o pecado da nação? Não, você precisa confessar o seu pecado. Então hoje, meus amados irmãos, simbolicamente, eu não sei, não vou pedir para você vir aqui na frente, mas dentro de você tem que ter um fogo consumidor, um fogo que te consume a tentar ou buscar viver melhor. Não precisa entender a Trindade não, tá? Então imagine que Daniel fez isso, Moisés fez isso, Esdras fez isso, Neemias fez isso. O que está faltando fazer? Não se preocupe com a nação. Eu estou até aborrecido que tem muita gente orando por Israel. É porque são divulgados, ore por Israel. Existe 2 povos, existe guerra lá. Mas eu queria que você guerreasse com você mesmo, lute aí, nesse momento. E tente, se o fogo está aí dentro, deve estar aquele fogo michurucozinho, acenda ele. Não é que o Espírito Santo, ele seja diminuído. É porque você está preso em outras coisas. Lembra da passagem? Não apagais o Espírito Santo. Isso não é uma expressão que você vai apagar, tirar o Espírito Santo, não. É que você tem que viver por meio dele, a base é ele. Então pense nisso. Jesus apoiava João Batista e ele fez o que fez. O que é que eu tenho feito? O que é que você tem feito? Qual é o apoio que você tem dado? E quando nós falamos de apoio, você pode apoiar qualquer um. Não estou falando de apoiar o pastor ou a igreja. Você está fazendo o que para a glória de Deus? Jesus Cristo inaugurou o seu ministério público. É os pontos que nós tiramos dos textos. Ele se tornou visível. E até hoje nós falamos dele. Pasme. Ele estava também explicando o seu ministério vindouro. E isso falta acontecer comigo e com vocês. Mas agora, qual é a realidade que nós temos? Você já sabe que Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar, ele voltará, ele está à porta. Mas o que é que tem mudado? Eu me tornei um doutor da lei. Eu sempre estou do lado das pessoas que vão pela Bíblia mesmo. Eu acredito nisso aí. Eu só não vivo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Jesus é o nosso tema de missões, é a solução. Jesus é a esperança. Jesus é a nova vida. Jesus é o Filho de Deus. Pastor, eu vim aqui na conclusão, conclui só para me dizer isso. Tudo isso eu já sabia. Será que você realmente já sabia disso? Será que você sabe dessas informações? Porque nós lemos um capítulo todinho. E nesse capítulo, nós não usamos expressões teológicas, históricas, nós só usamos expressões normais, acessíveis, que todos nós temos. E isso só pode ser uma chamada ao arrependimento. E nesta noite, você está sendo convidado. Não importa se você é escriba, ou se você é saduceu, ou se você é fariseu, não importa quem você é. Ele pode salvar você. E não venha para se batizar, venha para um processo árduo, demorado, chamado santificação. E agora não é por água,
é pelo fogo. O Espírito Santo é um fogo que nos purifica de todo o pecado. Não sei se você já começou o processo de purificação, mas está aberta a oportunidade. Se você veio aqui até hoje, você está tentando acender essa chama. Se você está aqui hoje, você deve estar aceso por esta chama que nunca se apaga. As questões escatológicas, nós estamos repletos dessas informações. Eu tirei elas do esboço do sermão para que você possa entender agora o que está sendo apresentado. Existe um deserto. Existe uma voz que chama você no deserto. E essa voz diz que o Senhor está, para nós voltando. Essa voz diz que o reino dele já é uma realidade. Essa voz diz que a minha vida, ela não pode ser uma vida fingida. Ela tem que ser uma vida verdadeira. Não use os artifícios. Nós usamos muitas coisas para tentar justificar os nossos erros, mas isso não vai funcionar. Na verdade, isso não está funcionando. Porque, talvez você não esteja recebendo do Senhor o que realmente Ele decidiu dar. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos escolheu quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nos trouxe para a maravilhosa luz. A vida é Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de você. E hoje nós não tivemos algo diferente do que nós temos todas as noites. Nós só apresentamos um texto, e esse texto está na sua mão. Esse texto ele faz parte de um processo onde é começado o grande ministério de Jesus. O ministério de Jesus está começando. Eu queria que você cresça assim de uma maneira simbólica, para que você possa receber essa ajuda a partir de hoje. Tenha uma novidade de vida. Não vá e não venha só por curiosidade. Creia, arrependa, confesse e viva a vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor continue tendo misericórdia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Sempre te amarei.